Existe uma pergunta que já abalou a fé de muitos cristãos. Uma pergunta que quase ninguém gosta de admitir. Por que quem ignora Deus parece prosperar? Você olha ao redor e vê pessoas vivendo longe de Deus. E mesmo assim a vida delas parece avançar. Prosperam, crescem, portas se abrem. Enquanto você ora, parece que as suas continuam fechadas. Você ora, busca a Deus, tenta fazer o que é certo, e mesmo assim a vida continua difícil. Problemas surgem, portas se fecham, e às vezes até parece que obedecer a Deus custa mais do que ignorá-lo. E é exatamente nesse momento que nasce uma pergunta perigosa. Será que vale a pena continuar crendo? Se essa pergunta já passou pela sua mente, você não está sozinho. Há milhares de anos um homem de fé passou exatamente por isso. No Salmo 73, Asaf faz uma das confissões mais honestas da Escritura. Ele diz: quase tropecei, quase escorreguei, porque tive inveja dos arrogantes. Ele olhava ao redor e via pessoas longe de Deus vivendo tranquilas, sem medo, sem culpa, sem luta espiritual. Enquanto ele lutava para permanecer fiel, outros pareciam vencer sem Deus. Talvez você entenda esse sentimento. Talvez já tenha pensado: por que seguir a Deus parece tão difícil enquanto outros vivem sem se preocupar? Esse foi exatamente o ponto em que Asaf quase perdeu a fé. Mas então, acontece algo que muda tudo. A Bíblia diz que ele entra no santuário de Deus. E naquele lugar a visão dele muda. Os ímpios ainda prosperavam. Os problemas ainda existiam. Mas agora ele estava vendo algo que antes não enxergava. Ele percebeu o destino final deles. De repente ele entende algo profundo. Prosperidade sem Deus não é vitória. É apenas aparência. Pode impressionar por um momento, mas termina em ruína espiritual. Mas há um detalhe nesse salmo que muitas vezes passa despercebido. Depois dessa revelação, Asaf não olha apenas para os ímpios. Ele olha para dentro de si mesmo. E aqui está o verdadeiro confronto do salmo. O problema não era apenas o que os outros estavam fazendo. O problema era o que aquela comparação estava fazendo dentro do coração dele. A inveja silenciosa estava deformando a fé. A comparação constante estava endurecendo a alma. E então ele faz uma confissão chocante. Ele diz: quando meu coração se amargou e o meu íntimo se tornou sensível, eu era insensato, era ignorante, era como um animal diante de ti. Percebe a honestidade disso? Asaf percebe que quase perdeu a fé não apenas por causa dos ímpios, mas porque permitiu que a inveja ocupasse espaço no coração dele. Mas então vem uma das imagens mais bonitas da Bíblia. Mesmo quando a fé dele estava quase desmoronando, Deus nunca soltou a mão dele. E então, Asaf declara: contudo, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Imagine isso por um momento. Mesmo quando ele quase perdeu a fé, Deus ainda estava segurando a mão dele. E então vem a conclusão que resolve a pergunta do início. Lembra da pergunta do começo? Por que quem ignora Deus parece prosperar? Asaf descobre a resposta. O maior bem nunca foi prosperidade. Nunca foi facilidade. Nunca foi uma vida sem luta. O maior bem sempre foi outro: estar perto de Deus. Porque quem caminha com Deus pode atravessar momentos difíceis, mas nunca perde o que mais importa. Agora deixe-me fazer uma pergunta sincera. Quando você olha ao redor e vê pessoas prosperando sem Deus, isso já abalou a sua fé? Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Isso sou eu, não como vergonha, mas como honestidade, porque essa luta faz parte da jornada da fé. E talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer o mesmo que Asaf fez. Parar de olhar apenas para o brilho do presente e começar a olhar para o final da história. Porque no final, não importa quem prospera primeiro, importa quem caminha com Deus. E quem permanece com Ele
nunca perde o que mais importa. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. E vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, guarda o nosso coração da inveja e da comparação. Quando a vida parecer injusta, lembra-nos que a Tua presença é o maior bem da nossa vida. Segura a nossa mão como seguraste a de Asaf, e conduz-nos contigo até o fim. Em Teu nome oramos. Amém.